Livro de Atos. Eu vou terminar este culto, essa palavra, 5 para meio-dia, e meio-dia termina este culto. E eu não estou preocupado se eu vou terminá-la hoje. Eu quero e peço ao Senhor para ser usado por Ele. E se eu não concluir hoje, eu concluo semana que vem. Tá bom, irmãos? Combinados? Capítulo 2 de Atos, versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra escondi no meu coração, escondi, para não pecar contra Ti, Senhor. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar por poucos minutos. Eu quero falar com vocês sobre a vida de uma igreja viva. A vida de uma igreja viva. Por que a gente pode dizer assim, a vida de uma igreja viva? Porque pode ser a vida de uma igreja morta. Quando a gente usa esse termo no português, a vida de um homem, como é que está a vida daquela família? Aquela família vai muito bem, crescendo, são prósperos, são abençoados. Como é que vai a vida daquela família? Aquela família, a vida dela, uma desgraça só. O marido separou da mulher, os filhos estão todos debandados. Qual é a vida daquela família? Uma desgraça. Como é que está a vida daquele homem? A vida daquele homem está assim, está acolá. Agora eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esse texto do capítulo 2 de Atos, de 36 a 47, e tratar com vocês sobre a vida de uma igreja viva.
é viva. E vocês sabem da história aqui. Qual foi esse dia? Quando aconteceu este momento, desse trecho que nós lemos aqui, escrito por Lucas, o médico, ele que escreveu o livro de Atos. Ele estava lá anotando e vendo os acontecimentos daquele dia. Este aqui era o dia de Pentecostes, em Jerusalém. Desde 50 dias antes, que foi o dia de Páscoa, porque a Páscoa até o dia de Pentecostes dá 50 dias de diferença. Nesse tempo, nesse período de 50 dias, Jerusalém fica apinhado de gente, de todos os lugares. E aqui nesse tempo, no século I da nossa era, ali pelos idos dos anos 28 a 30 da nossa era, é que estava acontecendo isso. E eles tinham no seu bojo, na sua história, o retrato das festas que Deus determinou para Moisés que ele fizesse, que ele festejasse logo depois que saiu do Egito. E vocês sabem que quando eles atravessaram o Mar Vermelho, logo do outro lado, Deus chamou Moisés, deu orientação para que eles celebrassem a Páscoa. E eles, antes desse dia aqui, dessa leitura, 50 dias antes, eles tinham celebrado a Páscoa. Então já fazia mais ou menos aí, mais de 1000 anos, quase 2000 anos, na verdade, que o Israel tinha saído do Egito. E eles tinham recebido as ordens de celebrarem a Páscoa. E o povo judeu era muito atencioso com as festas. Festas de Pentecostes, das semanas, do tabernáculo, era assim. Mas as principais eram a Páscoa e o Pentecostes. E a cidade recebia multidão de gente que vinha de outras nações para celebrarem esses momentos tão especiais do povo de Deus, o povo judeu. Agora, Jesus tinha morrido na Páscoa, fazia 50 dias. Por isso que ele é chamado de Cordeiro Pascal. Ele morreu na Páscoa. Então ele morreu numa sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou. Que coisa maravilhosa saber que Jesus ressuscitou. Aí, depois da sua morte na sexta, ressurreição no domingo, ele ficou até o 40º dia na terra. 40 dias ele ficou na terra, fazendo o rescaldo do incêndio que aconteceu, porque muitos voltaram à vida antiga. O perigo que a gente corre quando a gente está perto de muitas movimentações sobrenaturais e, de repente, o agente daquela movimentação sobrenatural morre, que era Cristo. Eles andaram 3 anos e meio com Jesus e ele fazia tantos milagres. De repente, aquele que eles achavam que seria o libertador de Israel, do Império Romano, de repente morre. Até mesmo os discípulos se desencorajaram e voltaram. Os grandes discípulos voltaram para a pescaria. Pedro, João, Tiago, seu irmão, voltaram. Esse é o perigo. Eles não tinham, na verdade, ainda passado por aquele momento de estar na terra, sem estar fisicamente com Cristo, e pela fé reconhecer que mesmo Cristo estando num corpo transformado, num corpo invisível, Ele está perto de nós. Este é o segredo da fé. Quando Tomé, nesse período de 40 dias, teve dúvida que Jesus tinha ressuscitado, ele falou: olha aqui a marca
põe as tuas mãos, Tomé. Quando Jesus chegou aos discípulos dentro do quarto fechado, e ele varou a parede, porque ele tinha um corpo transformado, era um corpo que podia passar as paredes. E aí Tomé ficou boquiaberto, e ele viu Jesus ressuscitado. E Jesus disse para Tomé: bem-aventurado aqueles que não veem, mas creem. E aí Jesus, no 40º dia, ele ascende ao céu. Ele sobe ao céu. E ele estando nesse momento, enquanto ele subia, estavam ali 11 discípulos, porque um tinha ido se matar, Judas Iscariotes. E ele diz assim para os discípulos: não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos pelo poder de Deus. Isso no 40º dia. Eles disseram assim: ficar em Jerusalém? E aí, enquanto eles viam o Senhor subindo, anjos desceram, estavam ali ao redor do Senhor, e disseram: o que é que vocês estão vendo Jesus subir? Sabe de uma coisa? Este mesmo Senhor que está subindo, Ele voltará um dia. Os anjos disseram isso. E aí então, Jesus subiu. Eles falaram: olha, o negócio é obedecer. Vamos ficar em Jerusalém. Foram até o cenáculo. Juntaram-se ali, além dos 11, mais algumas pessoas, um total de 120 pessoas. E eles passaram 10 dias buscando a face do Senhor, orando. Foi o tempo que eles decidiram escolher, diante da oração e da direção do Senhor, escolher Matias para ser o substituto de Judas Iscariotes. E naqueles 10 dias, a Bíblia não conta muito o que aconteceu, mas vocês já ficaram no acampamento 3 dias, 4 noites, ou 4 dias e 3 noites, e ficaram ali interagindo com irmãos, orando, cantando? Vocês já viram como acontece cada coisa, assim meia estranha aos olhos comuns de um homem, de uma mulher? Certamente nesses 10 dias muitas coisas aconteceram. Acertaram a vida entre eles, corrigiram rusgas, brigas, desarmonias, para eles poderem estar juntos, ao redor da mesma mesa, comer do mesmo pão, tomar do mesmo cálice. É necessário que nós não tenhamos rusgas entre nós. Eles se acertaram, irmãos. Pedro, certamente ele se lembrou daquele momento lá na praia, quando eles tinham desistido da vida cristã, sei lá, tinham voltado à pescaria, eles tinham passado a noite toda sem pescar. E aí no dia seguinte, cedinho, tinha um cidadão na praia, gritou para eles: vocês pescaram alguma coisa? Eles responderam: não, nada. Joga a rede para o lado direito. Quem é esse cara? Nós estamos aqui pescando a noite toda. Eu tenho 40 anos, 50, 60 anos, 30 anos de pescaria. Está querendo me ensinar? É melhor obedecer. Vamos jogar. Jogaram a rede do lado direito. E eles foram puxar, tinha 153 grandes peixes. A rede podia se romper, mas não rompe quando a gente faz todas as coisas debaixo da palavra de Deus, debaixo da ordem de Deus, debaixo da direção de Deus. A rede não se rompe. Aí eles se deram em si. É Jesus, o Senhor que está lá. Realmente Ele ressuscitou. E eles correram. Pedro saiu, mergulhou, chegou na praia. Eles tinham passado a noite toda pescando, não pescaram nada. Quando chega Pedro na praia, tinha um fogo aceso, tinha peixe assado, tinha comida completa.
Aí ele pega Pedro andando pela praia, dizendo: Pedro, você me ama? Senhor, eu gosto de ti. Pedro, você me ama? Eu gosto de ti, Senhor. Pedro, não é isso que eu estou perguntando, eu estou perguntando se você me ama. Senhor, tu sabes todas as coisas. Aí então, Jesus pôde dizer a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Veja, irmãos, que quando o Senhor fala isso para Pedro, ele diz tudo certinho, pontualmente. Certo? Ele sempre fala, dura eu entender o certo. Apacenta minhas ovelhas. Vocês não são ovelhas minhas. Eu preciso sempre tratar de fazer discípulos de Cristo. Eu posso ser um exemplo, tenho que ser um exemplo, mas eu quero preparar gente para ser discípulo de Jesus Cristo, porque são ovelhas do Senhor. Não são ovelhas de uma instituição chamada IBEC, não são ovelhas de uma instituição chamada pastores do presbitério da IBEC, não são ovelhas do Senhor. Façam discípulos. Lá a ordem de Mateus 28, ide por todo mundo, façam discípulos. O imperativo estava, façam discípulos, discípulos de Cristo. E aí então eles, como Pedro obedeceu na praia, eles também obedeceram lá no cenáculo, 120 orando e buscando, escolhendo Matias, tirando as diferenças. Olha como nós fomos cabeçudos. Olha, Jesus estava ensinando para a gente. Olha, eu fiquei ali ligado nisso, ligado naquilo, só no milagre. Milagre que corria, milagre. Irmãos, nós temos que viver de acordo com as Escrituras. Porque quando você descobre que é a palavra de Deus, eu continuo crendo em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e esse Deus Todo-Poderoso, um Deus em 3 pessoas, eles deixaram as Escrituras para nós lermos, não esquecermos de todos os atributos que compõem a Trindade Augusta. E aí as Escrituras dizem que, aqui no livro de Atos, que eles buscaram o Senhor, obedeceram. Vamos tirar as nossas diferenças. Não vamos ficar somente olhando para milagres, eu quero milagre. Tem gente que vai atrás de profecia. Você quer profecia, irmãos? Leia a Bíblia todo dia, você vai ter uma profecia todo dia. Eu creio em profecia, já fui usado em profecia. Uma palavra de sabedoria dada a uma pessoa. E eu já recebi também. Eu sou uma pessoa ligada nos dons espirituais. Já preguei aqui. Mas o meu norte, a minha direção são as Escrituras. Eu não preciso ficar correndo atrás de profeta aqui e acolá. Eu me ajoelho no meu quarto e o Senhor me visita e me dirige. Eu abro a sua palavra e eu encontro aqui o caminho para aquele momento que eu estou passando. E eles fizeram isto. Qual foi a reação da mensagem de Pedro? É o primeiro tópico que eu quero dizer com vocês aqui. Verso 36. A gente não enxerga direito depois de um tempo. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando Pedro, porque eles começaram a dizer, eram 9 horas da manhã, e eles receberam a visita do Espírito Santo, que desceu sobre eles, eles falaram em novas línguas, as línguas daqueles povos estrangeiros que estavam ali, e 3.000 pessoas receberam o Evangelho, ouviram o Evangelho.
na sua língua, na sua própria língua, se converteram e foram batizados. E eles ficaram com medo. E aí Pedro jogou na ela: vocês que crucificaram o Senhor, vocês não estão livres da ruína eterna, da perdição eterna, se vocês não se arrependerem. E quando Pedro diz isto, no versículo 36, foram vocês, e Deus o fez Senhor e Cristo. Verso 37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Convicção. Quanto tempo faz que você não recebe uma convicção quando você abre a Bíblia e lê a Bíblia em casa? Sabe aqueles momentos de depressão que todos nós temos? Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele tinha problema sério de depressão, a ponto que, para ele não se desequilibrar, porque ele foi um homem, um grande pregador, a mulher dele pregou as bem-aventuranças no teto do quarto dele, para quando ele deitasse, ele lesse as bem-aventuranças e a palavra desse vida para Charles Spurgeon, e isso aconteceu. Mas quanto tempo faz que você não tem convicção quando abre a palavra, quando ouve a palavra de Deus? É bem provável, e é bem certo, eu não posso me esconder isso, que a gente tem ouvido a palavra e muitas vezes ela não dá convicção nem numa formiga. O cara que está falando está mais gelado que geladeira e que freezer. Está mais por fora que pé de franciscano. Convicção, irmãos. A convicção é uma coisa que eu preciso ter toda vez que eu ouço a palavra. E eu digo quando venho para a igreja: Senhor, se o Senhor não falar hoje comigo, não me der uma direção, se eu não sair daqui transformado, todo dia, se você entrar aqui nessa igreja e sair da mesma forma que entrou, não valeu a pena ter vindo. A palavra tem que incomodar. A palavra de Deus precisa transformar o seu coração. Há que haver convicção. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards viveu só 55 anos. 1703 até 1758. Era um grande advogado. Mas era um grande servo de Deus, avivalista. Ele tinha uma voz monótona, rouca, muito calmo. Além de tudo, não enxergava. Enxergava muito mal. Se a gente não enxerga hoje, no ano 2022, imagine 1700. Ele escrevia os seus sermões e a América do Norte experimentou um dos maiores avivamentos por causa deste homem chamado Jonathan Edwards. Ele tinha uma filha, a Jerusa, e ela era noiva de David Branner, que foi um missionário no meio dos índios, para os índios. David Branner morreu com 28 anos de idade. E o sogro dele, Jonathan, escreveu a biografia do seu futuro genro, que não acabou acontecendo, porque ele morreu antes de casar-se com Jerusa. É outro monumento da fé cristã. David Branner, o futuro genro de Jonathan Edwards. Mas Jonathan Edwards, ele lia o seu sermão assim: Deus salva, irmãos. Deus batiza com o Espírito Santo. E ele era puritano. Ele era um homem bastante calmo na sua maneira de falar. Ele terminava de pregar, as pessoas achavam que iam cair do banco. Seguravam de tanto poder que havia na palavra de Jonathan Edwards. Não é no gritar muito, mas é naquilo que você buscou de Deus. E isso que você
alcançou em Deus, você vai passar para o seu povo. Eu não tenho muito a apresentar sobre a minha vida. Aliás, eu tenho aprendido, tenho percebido, à medida que eu estou envelhecendo, eu estou sabendo menos. Eu não sei, é que eu não sabia nada antes, mas agora eu estou acreditando que realmente eu não sabia nada. Se eu não mostrar a vocês o que é Deus, o que vem de Deus, a obra do Senhor Jesus Cristo, não terá valido a pena eu ter ficado aqui mais de 35 anos nesse púlpito. Jesus Cristo é tudo para nós. E se eu pregar aqui e vocês não forem convencidos da palavra de Deus, orem por mim, porque eu estou precisando. Eu não posso apresentar minha intelectualidade, aquilo que eu penso que eu sei, mas não sei. Eu tenho que apresentar a mensagem do Evangelho. E ela tem que causar no coração dos meus ouvintes uma convicção tão grande que as pessoas possam venham me procurar e dizer: o que eu faço? O que eu faço para ter esse Deus? O que eu faço para seguir esse Deus? O que eu faço para morar no céu? O que eu faço, ainda que você receba apertos, doenças, dificuldades, morte nessa vida, você vai se preparar para morar no céu. Convicção é o que eu vejo numa igreja viva. Luciano, Marcos, Lucianinho, Ivelise, os adolescentes, Ronaldo, Rubens. Nós precisamos pregar a palavra de Deus e ela precisa causar convicção, tremor. Wanda! E a convicção levar ao arrependimento, que eu vou falar só semana que vem. Senhor, abençoa a tua igreja. Derrama, Senhor, o teu poder sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos nessa trilha de um evangelho puro. De um evangelho que produza em nós frutos de arrependimento, frutos que sejam eternos para a glória do Senhor Jesus. Guarda o nosso coração, Senhor, para nós não pecarmos contra Ti. Temos uma semana pela frente. Ajuda-nos a vivermos o Teu evangelho. Em nome de Jesus, amém. Lição de casa. Para domingo que vem, leiam esse texto. Atos 2, 36 a 47. E nós continuaremos domingo que vem. Parte 2. Vamos levantar.